Fala, meu povo, vamos continuar, né, na nossa resolução das questões do CESP na veia. Tem mais duas questões para a gente analisar no mesmo estilo, tá certo? Bota na tela, por favor, Homerinho, por favor. Olha só, a quarta questão diz o seguinte, com relação às proposições lógicas. Julgue os próximos itens, se não me engano, são 3 itens nessa questão. Olha só, a frase, o ser humano precisa se sentir apreciado, valorizado para crescer com uma saúde física, emocional e psíquica. É uma proposição lógica simples. Ó, verdadeiro. Num ritmo só. Não tem nada onde eu possa quebrar. Esse I é tudo aquilo que a gente já falou, né? O I lá do empregados também e patrões, né? Aquele I, esse I aí não dá ideia de conjunção, né? O ser humano precisa se sentir apreciado, valorizado para crescer com sua saúde física, emocional e psíquica. Proposição simples. É só uma proposição. Tudo isso que ele nos falou é verdadeiro, essa nossa questão. Olha só, tem mais um aí. O mesmo enunciado, né? Com relação às proposições lógicas, julgue os próximos itens. A escola não prepara com eficácia o jovem para a vida, pois o ensino profissionalizante não faz parte do currículo da grande maioria dos centros de ensino. Estaria corretamente representada por P, se então Q, em que P e Q fossem proposições lógicas convenientemente escolhidas. Vamos lá. Olha só, meu povo. Deixa pequenininho, por favor, Mero. Qual é a ideia que a gente precisa aí ter? Primeiro, nós temos 2 não. A proposição que ele me coloca é P e Q. Será que eu já poderia dizer que por causa disso a questão estaria errada? Não poderia dizer. Mas PH tem um não. O correto não seria negação de P, se então negação de Q? Não seria assim o correto? Sim e não. Se ele colocasse, não estaria errado. Porém, do jeito que ele colocou, também não está errado por uma simples razão. Ele diz que P e Q são proposições lógicas convenientemente escolhidas. Então, assim, ele poderia muito bem dizer que esse P era a escola não prepara com eficácia o jovem para a vida. Não muda em nada, certo? Nós vimos até outros exemplos, ó, lá em cima ele coloca, considere como verdadeiras as proposições. Pedro Henrique não foi eliminado, ele pode considerar uma proposição com o próprio não. É comum? Não é comum, mas pode, sem problema. Esse P poderia, a escola não prepara com eficácia o jovem para a vida. O que poderia ser, o ensino profissionalizante não faz parte do currículo da grande maioria dos centros de ensino. E essa ideia realmente é de uma condicional por causa do pois. A escola não prepara o jovem para a vida, pois o ensino profissionalizante não faz parte da grande maioria dos centros de ensino. É como se ele dissesse assim, se o ensino profissionalizante não faz parte do currículo da grande maioria dos centros de ensino, então a escola não prepara com eficiência o jovem para a vida. Tá? Você poderia entender de outra maneira? Se a escola não prepara com eficiência o jovem para a vida, então o ensino profissionalizante não faz parte do currículo da grande maioria dos centros de ensino. É uma condicional, dá uma ideia para você de condicional. No lugar desse pois, você poderia muito bem colocar um se então, que ele se encaixaria perfeitamente na nossa questão. Tá certo? Até aí também, onde você pode, aí sim, perfeitamente separar em 2 partes. A escola não prepara com eficácia o jovem para a vida, o ensino profissionalizante não faz parte do currículo da grande maioria dos centros de ensino, 2 proposições, eu preciso de um conectivo, esse conectivo é o se então, portanto,
o gabarito da questão é verdadeiro. Se você olhar, questão de número 6, lá em cima, nós falamos na parte de tabela verdade, era um P2, certo? Era a questão de número 6. Ele fala, se o seu problema tem solução, então não é preciso se preocupar com ele, pois ele logo se resolverá. Se a gente fosse escrever isso numa forma abreviada, seria A, se então B, se então C. Onde esse símbolozinho aqui é exatamente o pois. Pois ele se resolverá. Ou seja, já guardem aí na mente de vocês que para o CESP esse pois dá uma ideia para você de condicional. Beleza, passamos adiante. Próxima questão. Continuando na mesma ideia, com relação às proposições lógicas, julgue os próximos itens. A expressão como não se indignar assistindo todos os dias a atos de violências fortuitos estampados em todos os meios de comunicação do Brasil e do mundo? Olha aí, olha, eu vou até pintar aqui. Do mundo, pinta, do mundo. Interrogação. Acabou-se, meu povo. Acabou de novo. Olha a gente criando a nossa gordura de conhecimento PROCESP. Já estamos vendo aí, ó. Ele está perguntando se isso é uma proposição lógica que deve ser representada por P. Se então que não é nem proposição, CESP. Não é nem proposição. É novamente uma sentença interrogativa. Olha aí, a gente analisando, vendo o estilo da banca para a gente aqui. Ela é uma sentença interrogativa, não pode nem ser chamada de proposição, nem simples nem composta. É uma sentença interrogativa para a gente. Beleza, tranquilidade total, ó. Quinta questão. Com relação às proposições lógicas, julgue os próximos itens. Viva Mandela! Viva Mandela! Que Deus o tenha. Gritava a multidão entusiasmada. Estará corretamente representada na forma P ou Q. Em que P e Q sejam proposições lógicas adequadamente escolhidas. PH, aquela exclamação me serve de alguma coisa? Serve. Serve demais para você. Serve demais para que você diga que isso aqui é uma sentença exclamativa. Rapaz, o ser mal do CESP está com essas histórias, pega exclamativa e interrogativa para ver se engana a gente. Companheiro, para ver se ele engana. Mas lógico que nós, passados na casca do alho, não caímos nessas coisas. A proposição, aliás, a alternativa, né, é falsa, né? Isso não é uma proposição composta, é uma sentença exclamativa. Da mesma questão, a frase, a religião produz um cerceamento da liberdade individual e a falta da religião torna a sociedade consumista e degradada. Ele está perguntando se isso estará representada de maneira logicamente correta, na forma P e Q, onde P e Q sejam proposições convenientemente escolhidas. E aí, o que é que vocês acham, meu povo? PH, aí o negócio ficou um pouquinho diferente. Esse I daqui é bem diferente desse I, se eu entendi. É diferente. Esse consumista e degradada é exatamente aquele exemplo que você me deu lá atrás, perfeito. Só que na hora que eu leio, a religião produz um cerceamento de liberdade individual. Uma proposição. E a falta de religião torna a sociedade consumista e degradada uma outra proposição. PH, eu entendo que essa questão me leva para P e Q. E leva mesmo, meu povo. Onde esse P é a parte da religião e o Q a falta da religião. E o teu entendimento foi certo.
Veja que nessa situação o item é verdadeiro, é totalmente diferente dos outros is que a gente falou lá atrás. E nenhuma delas dava essa ideia de conjunção, de ligação, tá certo? De separar, né? de ter antes e depois do e, duas proposições. Aqui ficou muito bem claro. A religião produz um cesseamento da liberdade individual, primeira parte. Segunda parte, a falta de religião torna a sociedade consumista e degradada. Esse e a gente esquece. Mas assim eu tenho duas proposições e no meio eu realmente tenho o conectivo i, não importando que proposições são essas. P é a primeira parte, Q é a segunda parte. Beleza? Gabarito verdadeiro dessa questão. Tem mais uma. O perdão e a generosidade, são provas de um amor amoroso. De um amor amoroso é ótimo. De um coração amoroso. Com relação às proposições lógicas, julgue o item. O perdão e a generosidade são provas de um coração amoroso. Está corretamente representada pela forma P e Q, novamente, em que P e Q sejam proposições lógicas convenientemente escolhidas. E aí, o que é que você PH? Eu estou enxergando a mesma coisa. Eu não. Esse item é falso. Olha qual é a ideia. Na questão passada, a primeira parte, a minha primeira proposição fala em religião. E a segunda fala em falta de religião. Duas proposições. Aqui ele nos coloca o perdão e a generosidade são provas de um amor, de um coração amoroso. Isso é só uma proposição. Eu não posso dizer que o perdão é prova de um coração amoroso e a generosidade é prova de um coração amoroso. A ideia que a banca quis falar para vocês é que isso tudo é uma coisa só. Tá? Uma coisa, eu poderia dizer assim, o perdão é prova de um amor, de um coração amoroso. E a falta de perdoar é um rancor que a pessoa guarda. Aí eu teria uma separação. Nesse caso, perdão e a generosidade está numa sentença só, está numa proposição única. Isso é uma proposição simples. Isso é uma proposição simples. E não uma conjunção, tá certo? Então guardem essa informação aqui, ó, quando ele colocar para vocês situações em que ele junta dois substantivos, né? Digamos assim, o perdão e a generosidade, e assim ele continua a sua frase, ele quer que você entenda que isso aqui é uma proposição simples, tá? A não ser que ele separe, ó, a religião e a falta da religião, aí ele deixa muito bem claro o que é que ele quer dizer. Isso é uma proposição, isso é outra. Nesse nosso exemplo agora, o 5, não. Está tudo junto no mesmo balaio. O perdão e a generosidade são provas de um coração amoroso. Beleza? Tem mais uma. Olha só. Todo ato, desculpem, a frase, todo ato de violência tem como consequência outro ato de violência. Está simbolicamente representada de maneira correta na forma P, se então que, em que P e Q sejam proposições lógicas convenientemente escolhidas. PH, se eu me lembro bem, e se a banca mantém o seu padrão, essa consequência era a pegadinha dele, não é isso? Ele queria que a gente tivesse essa ideia de consequência, de consequente, portanto, condicional. Exatamente. Mas não é para a gente pensar assim. Exatamente. Não é para você pensar assim. Isso aí não dá ideia de condicional. Se todo ato de violência, então outro ato de violência, não dá nem para formar, não fica nem legal no nosso ouvido. Então, essa consequência não vai te dar ideia de consequente, não vai te dar ideia de condicional, portanto, eu não tenho uma condicional para essa situação e o item está falso. Ficou claro, meu povo?
viram aí diversas pegadinhas que o CESP pode nos colocar, tá certo? Fiquem bem atentos com isso, porque ele gosta, ele tem utilizado bastante esse tipo de questão nas suas provas, tranquilo? Olha só, daqui a pouco a gente começa a citar um novo assunto dentro dos nossos conceitos iniciais de lógica. Nós vamos trabalhar com equivalência de proposições. Até daqui a pouco, beijo no papai e na mamãe.